Agora, vem cá, vai para a câmera robô comigo, por favor, porque essa imagem aqui é um flagrante muito forte. Pode soltar a imagem. Uma ave retirando lixo do rio Pantanal, ou do rio Cuiabá, desculpa, no nosso Pantanal. O Alisson Belo foi o cinegrafista que trabalhou com o Marcelo nessa reportagem, que é uma repercussão, pode segurar a imagem. É uma repercussão daquela denúncia que a gente fez aqui, da balsa ecológica que foi adquirida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá e que está parada há um bom tempo. Vamos relembrar o caso? Nós entramos em contato com a Prefeitura Municipal de Cuiabá por várias vezes, questionando onde estaria a balsa ecológica anunciada pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Essa resposta nunca veio de forma concreta. As respostas eram, ela está em manutenção, tá, mas onde ela está em manutenção? Qual é a oficina? Qual é o galpão? A gente não sabe. Falou, como assim, gente? Aí, o Marcelo Fim foi para o rio Cuiabá e percorreu vários trechos do rio Cuiabá em busca dessa balsa. E localizou a balsa em um cais, jogada, abandonada há muito tempo. Nós exibimos aqui a reportagem mostrando isso. Depois que a gente mostrou que a balsa estava parada em um cais aqui na região do Porto, a gente recebeu uma denúncia de que o valor do aluguel pelo cais também estaria atrasado. E que a documentação da balsa estaria irregular. Recebemos algumas notas da prefeitura, com algumas promessas, mas nada concreto de solução. O caso foi parar na Câmara Municipal de Vereadores. E agora a gente volta a tratar do assunto com uma outra abordagem. O prejuízo que essa balsa significa à sociedade, deixando de coletar o lixo. Porque a quantidade de lixo que vai parar diariamente no rio Cuiabá é significativa. Nós ouvimos pesquisadores da UFMT para entender o tamanho do impacto ambiental. A reportagem que traz esses detalhes é do Matheus Fim, agora. Uma sacola plástica leva mais de 100 anos para se decompor. Uma garrafa de plástico pode demorar até 450 anos para se desfazer, enquanto o vidro não tem um tempo determinado para decomposição. Esses resíduos todos são encontrados no rio Cuiabá, que atravessa 13 municípios de Mato Grosso e desemboca no Pantanal. Estudos feitos pela Universidade Federal de Mato Grosso, a estimativa é que por ano desça, em média, 400 toneladas de lixo pelo rio Cuiabá chegando no Pantanal. Uma das coisas que também chama a atenção, como a gente pode ver ali atrás, são os urubus que estão disputando pelo lixo que foi deixado ao longo do tempo. Só que mal sabem eles que isso pode prejudicar muito. E, infelizmente, isso acontece com frequência na beira do rio Cuiabá. Animais comem lixo, então embalagens com restos de alimento, né, que tem o cheiro ali do alimento, o animal vai lá, não sabe como nós distinguir o que é alimento e o que é lixo. Então acabam comendo pequenos lixos, microplásticos e acabam morrendo entalados, literalmente, né? Então a gente precisa também pensar no meio ambiente que está sendo impactado e também nessa fauna, né? Nesses animais que infelizmente estão comendo o lixo que o homem jogou no meio ambiente. Essa situação preocupa toda a população. Visto que uma balsa ecológica está parada há quase 2 anos, aguardando manutenção, enquanto o lixo continua a se acumular no rio. O propósito da balsa era limpar o rio, manter o rio, né, limpo, com essa retirada dos lixos, e 2 anos parado, né? Então, para que instalou? Cadê o dinheiro investido nessa balsa? Hoje, se a balsa parada, é um dinheiro, é um gasto desnecessário que está ali jogado fora. Esses resíduos presentes no rio Cuiabá afetam diretamente a vida de todos, não apenas de pescadores e frequentadores do rio e do Pantanal mato-grossense, mas também representam uma ameaça à existência dessa área. O que os municípios precisam fazer é impedir que esse lixo da população que não tem a consciência ambiental e joga no chão, que esse lixo chegue no rio, né? Então, todos os nossos esforços para isso. Então,
Então a gente precisa estar nas escolas, né, tendo educação ambiental para as crianças, para que essa geração entenda, né, o nosso papel, que a gente precisa preservar o meio ambiente e ter essas iniciativas para que a gente consiga não impactar e não seja a geração que matou o Pantanal. Nós temos a balsa que já foi lançada em Cuiabá, que a gente sabe que não funciona, infelizmente, ela vive quebrada, ou várias desculpas são colocadas aí para não vermos essa balsa em funcionamento. E nós temos estratégias também de ecobarreiras, né? Temos ecobarreiras instaladas no Brasil. A gente sabe que o rio Cuiabá, por ser navegável, não vai ser tão simples assim, nós temos ecobarreiras, mas precisamos sim pensar em um projeto de ecobarreira que seja fixo, que tenha monitoramento, segurança, para que a gente consiga impedir esse lixo de chegar no Pantanal. Todos anseiam por uma solução para esse problema persistente, para que o rio Cuiabá possa recuperar sua beleza natural e não seja mais associado ao acúmulo de lixo. É hora de nos orgulharmos novamente deste grande rio que carrega o nome da nossa querida capital mato-grossense. Enquanto nós nos preocupar com o nosso meio ambiente, vai ocorrendo o que está ocorrendo hoje com a natureza. A degradação do rio, o desmatamento, as queimadas, o lixo que jogam nas orlas do rio e naturalmente vai prejudicando. Daqui a um tempo nós não temos mais água, porque sabemos muito bem que o rio Cuiabá não é de origem perene, o rio Cuiabá é de origem pluvial, depende de água de chuva para a sua sobrevivência. Se nós não cuidarmos, naturalmente daqui a um dia não tem água nem para nós beber aqui na terra. Que situação triste do nosso rio Cuiabá, né? Que situação triste. 11 horas e 1 minuto, 11 horas e 1 minuto. Os flagrantes se multiplicam. Os flagrantes se multiplicam. Coloca aquelas imagens pra gente, selecionadas de lixo. A gente foi ali alguns minutos na região do Porto. Se a gente pegar um barco e descer o rio Cuiabá, vou falar pra você, hein? É de assustar. E o que a gente precisa entender é que é de responsabilidade de todos nós. Quando você joga um lixo nas calçadas ou nas ruas de Cuiabá, ele vai parar. Ele vai parar. Pode encher a tela com a imagem e soltar os flagrantes. Quando você joga um lixo no chão aqui numa calçada, ou descarta de maneira irregular em alguma rua, alguma avenida, ele vai mais cedo ou mais tarde parar aí. No nosso rio Cuiabá. E você viu na reportagem do Marcelo Fim o tempo que esse lixo leva para se decompor. Olha o tamanho do prejuízo ao meio ambiente. Cadeira, pneu, garrafa PET, garrafa de vidro, fralda, lata, tem de tudo. É lamentável essa situação. E mais lamentável ainda é a balsa estar jogada, parada, abandonada. Balsa que poderia retirar parte desse lixo e impedir que tudo isso aí vá parar no Pantanal. Vá parar no Pantanal. Porque o rio Cuiabá vai lá, vai em direção ao Pantanal. O rio, ele luta para sobreviver diante desse cenário de descaso. E é claro que a gente precisa cobrar o poder público para fazer a parte dele, mas a gente precisa cobrar a sociedade para fazer a parte dela também. 400 toneladas ou 400 toneladas de lixo por ano. Não dá para aceitar. A gente precisa também assumir as nossas responsabilidades. A gente também precisa entender quais são os nossos deveres como comunidade. Os flagrantes são inacreditáveis. A gente pode levantar pauta aqui, a concorrência copiar, não tem problema nenhum, assiste a gente e depois corre atrás também. Porque esse debate precisa ser levantado. Esse debate precisa ser levantado, precisa ganhar força. E toda ajuda é bem-vinda na tentativa de levantar esse debate. O que não pode acontecer é a gente se acostumar com o problema. Aliás, pode voltar para cá. Hoje eu estava na rádio conversando com a pré-candidata a prefeita de Várzea Grande, a Flávia Moretti. Estou conversando com todos os pré-candidatos de Cuiabá e Várzea Grande por lá.
E sabe uma coisa que eu senti na entrevista e conversando com alguns moradores de Várzea Grande? É que o abastecimento de água lá é um problema com que a população meio que já se acostumou a conviver com ele. E que esse problema em qualquer outra cidade seria tratado de uma outra maneira, as cobranças seriam muito maiores, mas parece que a população por lá cansou. Aprendeu a conviver, se acostumou com os problemas no abastecimento. E o que a gente não pode é deixar que esse sentimento também tome conta do nosso coração quanto ao nosso Rio Cuiabá. O Rio Cuiabá é um patrimônio da cuiabania. Cuiabá nasceu através do Rio Cuiabá. O Rio Cuiabá está no nosso DNA. E é triste ver ele nesta situação. E o descaso do poder público com ele. As respostas da prefeitura não chegam. Quanto foi gasto na balsa? Quando que ela vai voltar a operar? Qual que é a importância de retirar esse lixo, impedir não só com a balsa, mas também com os pontos de bloqueio montados ao longo do rio, as barreiras, para segurar aquele lixo. Cadê as barreiras, prefeito Emanuel Pinheiro? Para segurar esse lixo. Só que a balsa e as barreiras são parte de uma solução que precisa ser apresentada à sociedade. Mas é preciso tratar do tema lá na escola, para que as novas gerações cresçam com uma consciência ambiental melhor do que a nossa. Quando eu falo nossa, eu falo da nossa geração. É um trabalho complexo e extenso de proteção do meio ambiente, necessário para ontem. Imagine só quando vir uma chuva forte, esse lixo que está todas as margens do rio vai parar tudo dentro do rio. Vai embora. Vai parar lá no nosso Pantanal, patrimônio da humanidade. É difícil entender.